É uma alegria para mim poder voltar a essa casa com a missão e o privilégio de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E logo que o pastor Orley mencionou sobre essa oportunidade, passaram-se alguns dias e o Espírito Santo arrebatou meu coração com uma palavra, e eu quero derramar nessa noite a vocês, que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar juntos pelas Sagradas Escrituras. 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Versículo 21. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Amém? Pode se assentar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje é sobre o preço da negligência. E vocês vão me ouvir dizer várias vezes pai, a palavra pai. E eu quero já sinalizar para a igreja que quando eu mencionar pai, eu não estou falando apenas do homem que exerce uma paternidade, mas eu estou falando do coletivo da parentalidade, que é uma mãe, que é um pai, que tem uma função sobre uma ou mais criança. Porque hoje eu quero compartilhar com a igreja exatamente sobre o 2 Samuel 13, e essa narrativa ela alcança ainda até o capítulo 16 de 2 Samuel. E a todos que já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia por completo, talvez possa concordar que 2 Samuel 13 é um dos capítulos mais desconfortáveis de se ler, mais indigestos de se ouvir falar. É um capítulo que nós não ouvimos contar na escola dominical. Raramente nós ouvimos esse capítulo ser base de uma pregação no domingo, porque é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. É um capítulo de 37 versículos, mas é um capítulo encharcado de sangue. É um capítulo que tem assassinato, tem traição, tem ódio, tem omissão e tem estupro. E é exatamente baseado nessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. E quando nós pensamos na palavra negligência, é importante nós irmos de encontro ao que significa a negligência. Negligência é um descuido, é uma falta de zelo. Negligência é falta de se aplicar e realizar determinada tarefa. É agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Negligência é desatenção, é menosprezo, é de não dar a algo o seu devido valor. E o capítulo 13 tem alguns personagens muito fundamentais: Absalão, Tamar, Amnon, Jonadab e o rei Davi. É sobre a família de Davi que esse capítulo está narrando. Este homem tão conhecido como o homem segundo o coração de Deus, neste capítulo 13 ao 16 nós vemos um lado de sua família completamente disfuncional.
que como rei era um rei corajoso, um guerreiro destemido, um homem que dos portões do palácio para fora era completamente admirável, mas dos portões para dentro ele era um miserável pai. É exatamente esse homem destemido, guerrido nas batalhas, que dentro dos portões do palácio era um homem omisso, acovardado, que não controlava os seus filhos. Esse mesmo homem, cheio do Espírito de Deus ao tocar a harpa, também é um homem que comete uma prática abominável, que é a poligamia. Davi tem uma família disfuncional. A poligamia era uma prática do Oriente muito comum e ainda é nos dias de hoje, mas a Bíblia já havia determinado, Deus já havia estabelecido que a poligamia era uma prática proibida. E mesmo assim, Davi acaba sendo um homem de muitas mulheres e concubinas. A família de Davi já era uma família disfuncional, muitas mulheres e mulheres com muitos filhos. E todas as vezes que nós colocarmos em nossa mente, contrariarmos o padrão bíblico, nós sofreremos consequências. Eu tenho para mim que a Bíblia, ela tem um método protetivo. Todos aqueles que seguem as orientações determinadas na palavra de Deus, protegem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito de viver determinadas coisas. Quando Davi escolhe para si a poligamia, ele estava inconscientemente ou não trazendo várias consequências para as relações familiares, porque este não era um padrão bíblico. Mas antes do capítulo 13, nós vemos este rei caindo em adultério, e para acobertar esse adultério que deu fruto a uma gestação, ele também comete um assassinato. Este pai chega no capítulo 13 com o ápice da tragédia familiar, já com uma moralidade questionável. Nós precisamos lembrar desse contexto. E agora, quando chega no capítulo 13, como é, mesmo que Davi foi perdoado, o seu adultério, o seu assassinato, diante do verdadeiro arrependimento dele, havia sido perdoado por Deus, mas nós precisamos ter claro que os nossos pecados, mesmo os que perdoados, trazem consequências para as nossas vidas. E aqui nós temos um rei pomposo, vitorioso, com uma autoridade moral dentro da sua casa, fragilizada por conta de um comportamento que ele também teve anteriormente. Isso, meus irmãos, é para nos colocar em pensarmos que aquilo que nós fazemos em nossa vida particular acarretará num enfraquecimento ou não do nosso papel de pai e mãe dentro da nossa casa. Não dá para dizer, Débora, mas Davi, o adultério era sobre a vida dele, era consequência dele. Como pode isso ter alcançado os seus filhos? Alcançou-se porque a autoridade moral de Davi ali foi enfraquecida. Precisamos ter consciência. Como é que agora este homem, com autoridade moral enfraquecida, vai repreender a imoralidade dos seus filhos, se ele mesmo não tem autoridade para isso? Um grande rei, um grande guerreiro, fora dos portões do palácio, um miserável pai dentro de casa. Nós temos um contraste, um mesmo homem, com uma função enquanto rei, maravilhosamente bem, mas a missão de pai, um fiasco. Nós temos um grande rei, mas nós temos um pequeno pai. E aqui, meus irmãos, eu já penso sobre algo, porque o reinado, a monarquia, era uma função que durou 40 anos na vida de Davi.
se não me falha a memória. Mas a missão parental é tempo indeterminado. E muitas vezes nós podemos tomar essa mesma armadilha de querermos ter êxito e sucesso nas funções que nós exercemos de modo temporário. Trabalho, cargos ministeriais e etc. E com isso estamos negligenciando a missão parental. Onde a linha final da missão parental que Deus te deu, ser pai e mãe, sabe quando ela finda? Na eternidade. Davi era um bom conselheiro, um bom guerreiro, cheio de vitórias exponenciais, mas um pai fraquíssimo. E a negligência parental deste homem alcançou de maneira devastadora sua família. Só para começar de trás para frente, 4 filhos mortos. Hoje, talvez seja um culto que nós não vamos dar glória, mas a palavra vai descer indigesta para nós, porque ela é viva, ela é eficaz para nos repreender, para nos alinhar. Eu amo a igreja do Senhor, eu tenho temor, eu não sou o pastor dessa igreja, eu não vim bater nas ovelhas que não são minhas, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor primeiro falou comigo. Nós precisamos ouvir isso, nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito Santo, nós estamos buscando ter êxito em diversas funções da nossa vida, mas nós estamos negligenciando aquela que tem um impacto eterno, a sua parentalidade. Aquilo que tu faz com os seus filhos, com os netos, tem um impacto eterno, com uma dimensão física, almática, alma, emoções e espiritual. Precisamos nos lembrar disso. Um grande rei, um pai miserável. E o capítulo 13 começa já trazendo o nome de 3 filhos de Davi. Primeiro, Absalão, que é irmão de pai e de mãe de Tamar, e apresenta também um meio-irmão, ou seja, filho do mesmo pai, Davi, mas de outra mãe, e este é Amnon. E a Bíblia vai nos dizer que Amnon desenvolveu uma paixão pecaminosa com a sua meia-irmã Tamar. Ele ficou profundamente apaixonado por ela. Ele teve um profundo desejo ao ponto de ficar adoecido, e era um desejo de cobiça. E aquele sentimento infame era tão avassalador que ele começa a adoecer, mas Amnon mesmo sabe que aquilo que ele desejava era abominável. Quando nós lemos Levítico e Deuteronômio, nós podemos perceber as orientações dadas por Deus. Em Levítico 18:11 diz: não se envolva sexualmente com a filha da mulher do teu pai, gerada pelo seu pai. Está falando de meio-irmão. Ela é sua irmã, não se envolva sexualmente com ela. Levítico 20:17 diz: e quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a nudez dele, torpeza é. Portanto, olha a consequência que deveria ser feita. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Deuteronômio 27:22 completa: maldito quem se deitar com a sua irmã, filha de seu pai e da sua mãe. Todo o povo dirá amém, como uma sentença afirmativa
Bíblia vai nos dizer, quando aprofundamos no original desse versículo, que ele ficou como que uma aparência de definhando. Ele parecia um miserável. Nós podemos verificar essa fala exatamente aqui, versículo 2. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. E aí aparece uma figura perspicaz. Em algumas tradições vão usar a mesma palavra definidora da serpente no jardim do Éden. Jonadab era sobrinho de Davi, primo de Amnon. E ele consegue ver que Amnon não está bem. Tem alguma coisa acontecendo com Amnon. E aí ele pergunta: olha, o que está acontecendo? Eu vejo você só emagrecendo. E aí Amnon confessa o desejo dele para este primo. E esse primo, perspicaz, traiçoeiro, dá uma ideia para Amnon. Olha, fala pro teu pai quando ele vier te visitar, pede para ele, pedir para Tamar vir, diz para ele que tu quer comer uns bolos que ela possa fazer, que depois que você comer o bolo que Tamar fizer para você, você vai ficar bom. E a aparência física de Amnon fazia com que Davi pudesse acreditar facilmente que ele estava doente de fato. E como um pai querendo ajudar o filho, possivelmente doente, concederia a Tamar a saída até a casa de Amnon para fazer esses bolos e os servir. E a primeira coisa que me instiga aqui, meus irmãos, é: aonde está Davi, que não percebeu a situação de Amnon? Quem percebeu foi Jonadab. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos a primeira falha que eu percebo de Davi nessa história. A primeira falha de Davi, que eu e você não podemos cometer. Onde estava Davi, que não conseguiu perceber que o filho Amnon estava angustiado ao ponto de definhar? Onde estava o pai Davi, que não perguntou, que não se interessou, ao que visivelmente era possível de se perceber que tinha algo errado? Onde estava Davi? Ele é um pai alienado, um pai que não sabe o que está acontecendo em sua casa, um pai que não sabe o que está acontecendo com seus filhos. Davi não percebeu as pequenas mudanças que já estavam acontecendo na vida do seu filho Amnon. E meus irmãos, muitas vezes nós também estamos cegos como tal, não conseguindo ver o que sorrateiramente já vem acontecendo no nosso seio familiar. Faltou atenção, faltou observar. E eu quero contextualizar esse ponto da mensagem te contando uma história verídica. Aconteceu faz 20 dias. Na minha igreja, nós temos células dos juniores. São as crianças de 10 anos para cima. É uma vez ao mês essa célula, e nós sempre colocamos temas de acordo com aquilo que nós estamos percebendo ser uma dificuldade para eles. Nós aproveitamos que cairia exatamente um dia antes de começar o carnaval, e nós colocamos o tema: você não é todo mundo e nem deste mundo. A tia Gi ministrou nessa célula e ela me relatando disse: Débora, eu me assustei com o quanto de relato dos nossos juniores que receberam nas escolas pulseirinhas e colares de miçangas de amigos e amigas que claramente confessam
Umbanda, Candomblé e etc. E para qualquer curioso, não alienado, mas um pai curioso, você pode pesquisar no Google e você vai ler que essas pulseiras e colares que se parecem tão inofensivas, na verdade tem um nome, se chamam guias. São fios, o que também eles mencionam, né? Como fios de contas ou cordão de santo. São colares confeccionados e consagrados em ritual por um pai ou uma mãe santo, com o objetivo de cumprir funções específicas de acordo com o orixá de cada um. Cada orixá tem uma cor, um jeito de fazer as guias. O que me assustou na célula é que os pais dos juniores não perceberam. Meus irmãos, como é que um filho nosso chega em casa com algo que não é dele e você não vai perguntar: o que é isso? Quem te deu? Mas eu quero dizer a vocês que esses que se atentarão hoje em dia são raridade. Hoje em dia, todo mundo está chegando junto. É o pai e a mãe do serviço, o filho da escola, a mãe já tem janta, é roupa para bater, é aquela correria, o pai está cansado, quer tomar um banho, já tem atividade da escola no dia seguinte, aquela correria que nós não atentamos. Às vezes é fácil a gente julgar Davi. Mas como pode esse pai aqui não viu que o filho estava até emagrecendo? Mas como que esse homem não conseguiu ir lá? Dizer: filho, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está magro. Está com cara, está com semblante angustiado, filho. O que está acontecendo? Conta para o teu pai. É fácil apontar o dedo para Davi, mas muitas vezes eu estou cometendo o mesmo equívoco. Eu estou realizando a mesma falha. Eu sou um pai alienado. Eu não sei o que está acontecendo com os meus filhos. Eu não sei como está sendo na escola. Eu não sei o que ele está sentindo. Uma pergunta que fazemos tão corriqueiramente, mas às vezes dentro do nosso lar não realizamos: está tudo bem? Filho, filha, está tudo bem? Estou sentindo, estou percebendo. Primeira lição: não seja um pai, uma mãe, um responsável alienado. Esse foi o primeiro erro do pai Davi. E a Bíblia continua. Os versos seguintes vão nos narrar que Abner não faz exatamente como Jonadab, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Com quem seu filho anda, que tipo de conselho ele escuta. Você sabe com quem ele conversa? Para quem ele dá ouvidos? Pai de adolescentes, vocês sabem muito bem que o adolescente tem necessidade de se desprender das figuras dos pais e cada vez mais eles querem se conectar com figuras de pais. Então é uma fase, você pode ver, irmãos, isso é científico e é bíblico. Todo mundo anda igual, gosta tudo do mesmo cantor, fala a mesma gíria, quer ter a mesma roupa. Isso está na ciência e isso está na Bíblia. Quem que ele está ouvindo? Porque às vezes nossos filhos são mais conhecidos por terceiros do que por nós. Os terceiros têm mais informações de confissão dos nossos filhos do que nós. Foi o que aconteceu com Abner e Jonadab. Ele, muito esperto, percebeu, tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Deu um conselho péssimo. Abner não pegou aquilo como uma possibilidade. Pediu para o pai. Tamar foi até a casa, fez os bolos. E Abner, em todo momento, ele vai ali armando aquela artimanha, ao ponto de induzir que Tamar leve os bolos para ele no quarto, na câmara, no lugar mais privado e de difícil acesso do palácio. E ali, não preciso dizer mais nada,
como esse. Um crime hediondo. O Código Penal dá que a pessoa pode pegar até 30 anos. Israel tinha as leis determinadas no Levítico e Deuteronômio. Davi sabia o que ele deveria fazer com aquela situação. E como se nada fosse suficientemente ruim, Amnon, depois de violentar sua meia-irmã, ele cria uma aversão a ela. E isso não é incomum porque pessoas instigadas por paixões violentas e irregulares, como era aqui o caso de Amnon, rapidamente eles passam de um extremo para o outro. E agora, depois do ato praticado, a atrocidade da conduta dele, o sentimento de vergonha, remorso, pavor pela exposição que poderia haver, a punição que ele poderia receber, explode na cabeça dele. E ele então torna a presença de Tamar intolerantemente dolorosa. Agora ele não chama ela nem mais pelo nome, ele manda ela sair. Ele expulsa. Ela ainda tenta argumentar com ele. Olha, a gente não pode casar, mas assim, pede pro meu pai para eu casar contigo, para que a vergonha não seja maior ainda. Nada resolveu. Ela tentou argumentar usando o declínio da atitude, mas não resolveu. E aí volta-se Absalão, o irmão de pai e mãe de Tamar. Quando Tamar sai daquela circunstância, a Bíblia vai nos dizer que ela saiu dali, verso 18: Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo, amando de Amnon, pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, sinal de humilhação. Rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Ele já estava percebendo alguma coisa errada. E cadê Davi? Por que esse pai não percebeu? Estava ocupado demais com o reinado? Cansado demais do trabalho? Ocupado demais com funções da monarquia? Onde estava esse pai? E aí Absalão dá um conselho para ela: agora minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Quando nós lemos esse versículo, pode parecer que Absalão está passando panos quentes e a favor de Amnon. Mas se você ler os versículos seguintes, você vai perceber que havia um desejo por trás dessa fala. Naquele momento, começa a surgir no coração de Absalão o desejo de vingança. O desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E aí, agora aparece Davi. E assim Tamar, desolada, no original, emocionalmente em ruínas, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Uma mulher envergonhada, refugiada na casa do irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Ponto final. Acabou o versículo? Tá. Só furioso? É só uma indignação emocional? Ei, Davi, é sua filha violentada pelo seu outro filho, e agora o irmão dela está já contaminado pelo desejo de vingança. Você
muito irado, muito enraivado, mas ele não fez absolutamente nada. Um pai alienado e um pai sem um comportamento de autoridade. Venhamos e convenhamos, meus irmãos. Tem-se um fundamento também para a apatia de Davi. Talvez ele tenha se contentado em apenas ficar irado, porque provavelmente a sua própria consciência de culpa com o que aconteceu lá no caso de Betseba, já que ele próprio havia sido culpado de adultério. Mas isso não é suficiente para sustentar a apatia de Davi. Essa apatia dele é principalmente surgida por um afeto de tolerância demais com seus filhos e uma consequência de falta de disciplina. Essa fraqueza no caráter do pai Davi produziu frutos muito amargos. Essa omissão, essa negligência dele foi uma fonte fecunda de problema sobre problema. O que nos próximos capítulos vão ser revelados no assassinato de Amnon, feito pelo filho Absalão, e em última instância, o próprio Absalão conspirou contra o reinado do pai. E depois é morto pelo primo Jonathan. Primeira falha de Davi: um pai alienado. Não sabia o que estava acontecendo. Não percebeu as pequenas mudanças. Segunda falha: um pai que faltou autoridade e disciplina. Eu sou psicóloga e eu tô com um monte de adulto sofrendo porque tiveram uma criação permissiva demais. Os filhos de Davi tinham absolutamente tudo possível materialmente. Todas as necessidades materiais não lhes faltavam. Mas faltou o principal: fundamento emocional, maturidade emocional, que só pode ser construída por pais que entendem que há uma autoridade em suas mãos. Pelo amor de Jesus Cristo, não caia na balela de disciplina positiva, educação positiva. Eu comecei a mensagem dizendo para você que o padrão bíblico é um padrão protetivo, e ela diz que você pode usar a vara com orientação e sem ser na ira. Ou ficamos com a palavra, ou ficamos sem a palavra. Ou fundamentamos nossa família na palavra, ou fundamentaremos nossa família em doutrinas mundanas. Você foi chamado para frustrar os seus filhos. Você foi chamado para ser cruel com seus filhos, a dizer não para eles. Você não foi chamado para violentá-los em punição. Você não foi chamado para menosprezá-los com as palavras. Não foi chamado para amaldiçoar os seus filhos com aquilo que sai da sua boca. Mas a autoridade espiritual está sobre você. E eu quero te dizer uma coisa: que a herança não é tua. Tem um general de olho em você com a autoridade que ele delegou, porque ela também não é tua. A autoridade delegada não é nossa, é de alguém que está olhando e observando o que você está fazendo com ela. Hoje eu estou ministrando por uma autoridade delegada pelo pastor da igreja, mas ele está aqui. A autoridade não é minha. A gente tem uma geração de pais fracos. Há poucos dias eu
eu conversava com meu pai, eu dizia: hoje em dia os pais querem fazer com que os filhos os amem. A minha filha não precisa me amar. Eu não tenho esse objetivo. Eu tenho a função de educar e ensinar, ponto final. O amor é consequência. Eu quero te aliviar o coração, que até Deus, como um bom pai, disciplina os seus por amor. Lembra que o padrão bíblico é protetivo? Se Deus disciplina, por que eu não vou exercer autoridade diante da autoridade dele para a glória dele? Não adianta só dizer: meu Deus, e agora? O que eu faço? E parar. Davi só ficou irado. Um rei tão destemido, um guerreiro tão corajoso, agora hesita em exercer a autoridade como pai e juiz. Mas a omissão dele custou caro. Abriu margem para as mais tragédias dentro da sua casa. Uma das grandes dificuldades que nós percebemos atualmente é uma geração de pais que delegam a sua autoridade, que não usam ela. Eu estou delegando para a avó, estou delegando para a tia do Ministério Infantil, eu estou delegando para a escola, eu estou delegando para os amiguinhos, para os pais dos filhos, dos amiguinhos do meu filho. Estou delegando. No consultório eu ouvi uma mãe, 37 anos, com uma filha única de 6. Nossa, Débora, como é cansativo chegar no trabalho e aquela criança ali repetindo toda hora: mamãe, 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 mamãe. Ah, um adendo: a criança fica integralmente na escola. E mamãe, mamãe, ai, tô cansada. E eu, então, isso é maternidade. Uma filha integralmente na escola, longe da mãe, pai divorciado, é óbvio que essa menina quer você no fim do dia. Troca o olhar. É uma filha clamando pela atenção de uma mãe. Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cozinhar. Não. Vai fazer junto, faz o que dá. Mas fica com a menina. Ai, ela só dorme comigo, que eu tenho que deitar do lado. Deita! Eu nunca vi uma mãe ficar lá do lado do filho aos 18 anos precisando dormir. Vai passar! A maternidade tem um preço. A paternidade tem um preço. Mas, como aquela famosa frase publicada, é muito válido que me custe. Eu quero te dizer uma coisa. Menina que pensa em não ser mãe, você está contrariando uma decisão de Deus. Ele te deu um útero para gerar. E geralmente, meninas adolescentes que eu já tenho ouvido falar isso, são frutos. Esse pensamento é fruto de uma mãe que reclama da maternidade. Olha, meus irmãos, porque não entendeu que é um propósito de Deus gerar. O meu pai dizia para mim: homem e mulher têm relações sexuais, mas quem dá a vida é Deus. Então, se você tem um filho para chamar de seu, é porque ele quis te dar. Um pai, guerreiro destemido, mas hesitando em exercer sua autoridade como juiz e como pai. Quero ir para os momentos finais e as aplicações finais, meus irmãos. Esse texto é riquíssimo. Acontece que se passam 5 anos do ocorrido da violência sexual. Passam-se 5 anos. Absalão, ele fugiu. Quando ele mata Amnon, numa grande artimanha que ele fez, quando ele mata o irmão, depois de 2 anos do estupro, ele mata o irmão, ele foge para a casa do avô materno, porque ele sabia que no país dele ele seria assim punido. Lá ele fica mais 3 anos.
depois de 5 anos, numa grande estratégia ali, ele volta para Jerusalém para conversar com Davi. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando os dois têm um encontro pessoal, depois desses anos todos, a única coisa que Davi faz é dar um beijo nele. Não mais nada. Isso só aumentou ainda mais no coração de Absalão o ódio contra o pai também. Porque agora ele começa a construir toda uma artimanha para se rebelar contra o pai e tomar o trono. Olha a que nível se chega. Passa-se 7 anos, entre 7 e 8 anos, que então Absalão diz que precisa ir para Hebrom para cumprir um voto que ele fez quando ele estava fugido, mas isso era mentira. Ele já vinha ganhando o coração do povo, e quando ele vai para Hebrom, em uma grande orquestra, ele vai também distribuindo para o restante do povo, do reinado de Davi, se posicionando como um bom juiz. Só dava tapinha nas costas. Toda demanda que chegava nele, ele concordava, ele afagava. Mas isso era estratégia para ganhar o coração do povo. Quando ele vai para Hebrom, ali se levanta um golpe de Estado, que diríamos hoje. E a notícia chega para Davi. E o que Davi faz? Foge. Absalão, seu filho, se rebelou contra você. E a decisão que ele toma é: vou fugir. A história final é de Absalão também morto, nos capítulos seguintes. Em resumo, meus irmãos, as falhas do pai Davi que nós não podemos cometer. Nós não podemos ser pais alienados. Nós precisamos saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. E é necessário atenção e observação para ver as pequenas mudanças. Quando você escuta relatos de pessoas que sofreram abuso sexual, principalmente se ocorrer na infância, é que o primeiro sinal que algo está errado são mudanças de comportamento. Ao mesmo tempo que são mudanças drásticas e perceptíveis, é raro os pais que conseguem detectar a mudança. Sabe quem é que percebe? A professora da escola. Pode pesquisar. Google Acadêmicos. Está cheio de artigo que vai afirmar isso que eu estou te dizendo. Aonde está os Davis? O silêncio de Davi e o nosso silêncio diante do pecado, do erro, é um silêncio que nunca será uma solução. Ai, depois você resolve isso. Ai, não quero me victimizar. Deixa que o tempo resolve. O tempo não resolve problemas que não foram solucionados. O efeito do tempo em problemas é devastador. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã. Tem coisa que não é fase de adolescente, aborrecente. É um termo demoníaco. Porque foi Deus quem criou a faixa etária. Tem coisa que não dá para esperar o tempo passar que vai resolver. O Senhor nos chama para uma aplicabilidade nossa, com autoridade sobre
E eu quero encerrar a minha fala te dizendo 4 faltas que teve em Davi. Primeiro, faltou seguir um padrão bíblico de família. Começou na poligamia. Faltou atenção. Faltou observar as mudanças ocorridas. Faltou disciplina. E faltou conversas desafiadoras, mas esclarecedoras. Faltou se interessar pelo sentimento dos seus filhos. Meus irmãos, nada do que eu compartilhei com vocês é da psicóloga Débora. Eu tenho convicção que a palavra ela é suficiente. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus não precisa de conhecimento humano para completar a palavra. Ela é suficiente. Em nome de Jesus. Que todo espírito de alienação caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Que todo entendimento cegado pelo maligno caia por terra. Em nome de Jesus. Que todo discurso do nada a ver, faz parte, é da fase, caia por terra em nome de Jesus. Porque a ferramenta de Satanás nos últimos dias é cegar o nosso entendimento. Ele quer, por todos os modos, fazer com que nós não vejamos pecado, ainda onde Deus diz para mim e para você, é pecado. Cheio de criança com ansiedade e depressão, cheio de criança que ainda não é TDAH e autismo, a ciência diagnostica, mas se você tiver discernimento, nem tudo é TDAH e autismo. Mas é muito mais fácil eu pegar o laudo e dizer, ó, é isso aqui. Ou nós despertamos, ou nós vamos perder a nossa família como Davi perdeu. E a tragédia, a calamidade e o caos vai ser aquilo que vai configurar o nosso seio familiar. Mas em nome de Jesus, mediante o poder da sua palavra, o Espírito Santo há de nos dar entendimento nesta noite. E tudo aquilo que nós não estamos vendo, o Senhor vai nos mostrar. Tudo aquilo que é oculto e encoberto, Ele vai revelar. E o Senhor, o Espírito Santo, o maior interessado na nossa família, na minha maternidade, na minha parentalidade, Ele é comigo até a consumação dos séculos, para me ensinar a ser uma mãe para a glória dEle, a ser um pai para a glória dEle, a ser uma família que reflita a glória dEle. Em nome de Jesus. Eu quero delegar essa oração à pastora Leia, para que ela ore conosco. Uma oração para que o Senhor nos mostre, nos revele, nos alinhe aquilo que precisamos. De nada valerá eu ser uma tia Débora excepcional e uma mãe da Sara miserável, porque a função passa. Criar nossos filhos tem peso eterno. Ou é céu, ou é inferno. Amém? Pastora Débora.